Meus irmãos, nós vos saudamos com a gloriosa paz do Senhor. Nós vamos, neste momento, dar início a mais um culto de adoração a Deus, diretamente da Igreja Assembleia de Deus em Teresina. Você é convidado a estar conosco e a divulgar, neste momento, para que outros irmãos se reúnam agora através das lives para adorar e bendizer o nome do Senhor. Um dia em que você deve estar lembrando que Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, toda honra, glória e louvor sejam dadas a Ele para todo sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Pai nosso que está nos céus, te adoramos, agradecidos pela oportunidade que temos de estar diante de Ti, para adorar e bendizer o Teu nome, Senhor. Quando nesta oportunidade estamos aqui para, mais uma vez, proclamar a Tua verdade. Te louvamos pelo Teu amor e cuidado por nós. Te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus justo e verdadeiro. Tu és um Deus, Senhor, que nos amas de uma forma toda especial. Quando, Senhor, vemos as coisas não estarem tão bem ao nosso redor, Tu acalmas, Senhor, tempestades, Tu dás tranquilidade àqueles que Te amam e concedes o poder viver, Senhor, com a paz que excede todo entendimento. Nós te louvamos pelo Teu amor e cuidado e também, Senhor, por conhecimento da verdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Neste momento, fala aos corações que hão de ouvir a Tua palavra através dos louvores e também da ministração da Tua palavra. Nós te pedimos, fala conosco de uma forma toda especial. Aqueles que estão, Senhor, aguardando a Tua intervenção, porventura, tanto quanto doentes ou apreensivos, cura e também tira, Senhor, todo o temor e que o Teu nome seja glorificado. Possa cada um repousar e descansar em Ti. É o que nós te pedimos e agradecemos ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Estaremos agora louvando a Deus com o hino da nossa harpa cristã e a seguir continuará louvando a Deus com mais um hino com a irmã cantora Cláudia. Amados, nós os saudamos com a paz do Senhor, a todos que estão nos assistindo, e em especial aos nossos irmãos aqui da Assembleia de Deus do Templo Central. Vamos cantar juntos o hino de número 340 da nossa harpa cristã. É um chamado a um povo que é forte, e nós somos fortes porque aquele que nos guia, aquele que nos reveste de poder é Deus. Então, se Deus é por nós, quem poderá ousar ser contra nós? Ninguém. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também: sou um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes
Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nós somos pegos com notícias ruins, mas nós vamos olhar para aquele que está acima dos montes, porque a nossa confiança vem desse Deus que pode todas as coisas. Quem não fez o que devia, mas só fez o que queria, vai ter que se explicar. Timidez ou covardia, estupidez ou valentia, vai ter que se explicar. Diante de Deus não se esconde nada, de bom ou de ruim. Deus sabe de cor a intenção dos homens, começo, meio e fim. Pois diante de seus olhos tudo é luz, como o sol do meio-dia. Todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes ou sobrenaturais. Todos são de ver todo o seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do Rei. Quem faz da vida não faz de contas, só se engana e não se encontra. Por quê? Fingir e não é viver. Quem procura a liberdade nunca foge da verdade. Por quê? Fingir não é viver. Diante de Deus não se esconde nada, de bom ou de ruim. Deus sabe de cor a intenção dos homens, começo, meio e fim. Pois diante de seus olhos tudo é luz, como o sol do meio-dia. Todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes ou sobrenaturais. Todos são de ver todo o seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do Rei. Diante do Rei. Diante do Rei. Quem faz da vida não faz de contas, só se engana e não se encontra. Por quê? Fugir e não é viver. Quem procura a liberdade nunca foge da verdade. Por quê? Fingir e não é viver. Diante de Deus não se esconde nada, de bom ou de ruim. Deus sabe de cor a intenção dos homens, começo, meio e fim. Pois diante de seus olhos tudo é luz, como o sol do meio-dia. Todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes ou sobrenaturais. Todos são de ver todo o seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do Rei. 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 Louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja. Glória a Deus. Iremos ouvir neste momento a leitura da palavra de Deus com o presbítero com Jorge Landa. Neste momento, eu quero cumprimentar a todos a paz do Senhor Jesus. Amém? Convido a todos a estarem abrindo as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, em especial do capítulo de número 21, tendo como epígrafe
o novo céu e a nova terra. Leiamos este texto. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Convidamos neste momento, após esta leitura especial, a estarmos orando ao Senhor. Eterno e poderoso Deus, nós te damos graça por estarmos aqui nesta noite para cultuar o santo e excelso nome do Senhor. Sabemos que tu estás no controle de todas as coisas, em meio a situações adversas. O Senhor é o Deus Criador e também controla a sua criação. Pai maravilhoso, nosso muito obrigado pela tua palavra que nos conforta. Nós sabemos que quando tudo estiver terminando aqui, o Senhor tem um refúgio no alto para recolher a tua igreja e desfrutar da plena felicidade que o Senhor tem para com o teu povo. Oh Deus, é mediante esta promessa, Senhor, que nós estamos firmes, ó Pai, em Ti, sabendo que o Senhor, ó Pai, não nos deixa desamparado, porque o Senhor é um Deus forte, Deus poderoso, é o Deus que criou todo o universo e está no controle, tem o teu povo aqui nesta terra, mas certos estamos de que um dia estaremos com o Senhor na glória. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós te pedimos e já te agradecemos por fé. Amém. Mãe Cláudia louvando a Deus com mais um hino. Louvado seja Deus. O que é a vida? Apenas um momento. Ela passa tão fugaz, como passa o frio e o vento. O que é a vida? Para o homem natural, um momento de ilusão, depois de mergulhar no caos. Porém o crente não duvida
o viver por recompensa, o que é a vida, apenas um momento de ilusão, depois de mergulhar no caos. Porém o crente não duvida, pois ele tem a própria vida. Como as trevas se vão ao contato da luz, como a morte se foi ao contato da cruz, alcançamos a vida, o amor de Jesus. Para minha vida se resume nisso: o morrer é ganho e o viver é Cristo. É Cristo. Aleluia. Meus irmãos, nós vos cumprimentamos mais uma vez, certo de que o nosso Deus, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista, no Salmo 73, ele começa dizendo assim: verdadeiramente Deus é bom. Glória a Deus. Verdadeiramente Deus é bom. Mas ele começou a olhar o povo que andava fazendo o que não convém, e com isso conseguindo bens para si e uma vida até próspera. E ele disse: eu olhei que quase meus pés resvalam, quase que eu entro na onda, quase que eu levo a minha vida segundo tal comportamento. E ele vai dando uma olhada, dizendo como observava o andar e o marchar dos que ele rodeava, que andavam não segundo a ordem divina, mas segundo o seu bel prazer e galgando prosperidade. E ele disse: a turma se dá bem, eu vou nessa também. Mas quando ele procurou compreender, depois de observar que alguns diziam: Deus não se importa com isso, Deus não está preocupado, lá no versículo 16 diz assim: procurei compreender isto, e vi que em meus olhos havia iniquidade. Algumas versões trazem uma outra expressão, diz: fiquei perturbado. Fiquei perturbado. Mas ele disse: até que entrei no templo do Senhor. Para o salmista, entrar no templo do Senhor é como dizer: até que fui conversar com Deus. Esta casa que ele chamou de casa de oração, casa de conversa com Deus, casa de conversar com aquele que fez tudo, que está no controle de tudo e que tem todo o poder. E também, como estudamos hoje de manhã na escola dominical, nos concede o poder ter o espírito de sabedoria e revelação para não ir na onda daquilo que parece que é não sendo, aquilo que parece que tem um fim bonito, mas depois ele disse: aí então entendi que o fim deles era diferente, e que aqueles que se afastam de Deus não terão um final feliz, embora alcance uma certa posição que para alguns, diga assim, é notória, é bela, é bonita, é pujante, mas
não tem um final feliz porque se afasta de Deus. Quem se afasta de Deus entra numa situação delicada, porque Deus é aquele que nos proporciona o bem maior e que é a nossa felicidade eterna. Por isso, o hino cantado pela irmã agora diz: para mim, até eu morrer é ganho e o viver é Cristo. Até eu morrer é lucro. Quem tem Deus na sua vida, quem tem Cristo na sua vida, ele não está perdendo por nada. Embora pareça que ele não está numa posição especial, ele já está assentado com Cristo em posições especiais. E desde já se prepara para o que foi lido aqui pelo presbítero irmão Jorge. Domingo passado a mensagem terminou com o versículo 13 da segunda carta de Pedro, versículo 13 do capítulo 3, que dizia: mas nós, segundo a promessa de Deus, de Cristo, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Eita, mas nós estamos com sede de justiça. E o Senhor Jesus, no sermão da felicidade, que é bem conhecido por sermão da bem-aventurança, diz assim: bem-aventurados são os que têm sede e fome de justiça. Nós estamos querendo estar já neste lugar onde aquilo que não está certo não estará mais presente. E é por isso que nós estamos na expectativa de em breve subir. Não deve abalar o Filho de Deus as coisas que porventura se façam, quer seja por A, B, C ou D, mas que não agrade a Deus. E considerando mais ou menos a necessidade de estarmos em posição de alerta para não viver de qualquer forma, lembrando que verdadeiramente Deus é bom, eu não quero trazer aqui uma palavra que seja apenas uma reflexão que venha da nossa parte, mas eu quero trazer para você nesta noite a palavra de Deus, e por isso vou lê-la, e ao ler estarei lendo uma boa porção da palavra de Deus, para que você reflita comigo a respeito da necessidade de viver segundo a orientação divina. No Antigo Testamento nós estaremos lendo 2 textos, os quais mostram que Deus quer que o seu povo ande segundo o que ele havia determinado, para que este povo venha desfrutar, segundo o seu comportamento de uma conduta ilibada, da bênção divina. E se ele assim não fizer, receberá a recompensa que lhe cabe, a punição devida. Então estaremos abrindo as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 18, em primeiro lugar. Aqui diz que a responsabilidade é pessoal. Deus está falando com o seu povo a quem tiver entregue a sua palavra, a sua orientação, os seus estatutos, os quais deveriam ser observados, para que o povo vivesse bem e desfrutasse da orientação divina. Depois de ler 2 textos do Antigo Testamento, estaremos lendo um texto ou 2 no Novo Testamento também. Aqui no Velho Testamento, Deus se dirige para o seu povo. Neste momento, o seu povo aqui é explicitamente Israel, mas que tem uma mensagem que fala para nós de uma forma bem preciosa também, como o povo de Deus, como aqueles que temem a Deus, como aqueles que querem participar do novo céu e da nova terra. Porque, como nós vimos no domingo passado, os céus que ora existem e a terra na qual você habita agora não vai ficar nem raiz nem ramos. Aonde é que tu vais morar? Então, mantenha-se ligado em Cristo, vivendo para Deus, para você desfrutar da felicidade eterna. Capítulo 18 de Ezequiel diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo:
que tendes vós? Vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes do filho se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, diz o Senhor, Deus dos exércitos, diz o Eterno, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Diz Deus: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se achegando à mulher da sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Lembre lá, foi dito antes: a alma que pecar, essa morrerá. Então aquele que andar direitinho, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher de seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos. Aqui roubo é de todo tipo, entra ladruagem, entra roubo, entra corrupção, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. E eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com veste, e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Não vai pagar pelo pecado do pai. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis: por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter, olha aqui, um conselho bom para você que anda errado. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu,
não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Agora veja o que é que Deus diz: desejaria eu a morte do ímpio? Diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme a todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Mas ele se dá bem, e eu vou proceder como ele. Veja o que é que Deus diz: de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Por que não dizer, ó povo de Deus? Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? Não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde, convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová, diz o Deus eterno. Convertei-vos, pois, e vivei. É desejo de Deus que você venha proceder de forma correta. E como é responsabilidade nossa dar o brado de alerta, o profeta é estimulado a bradar mais uma vez. Capítulo 33 do mesmo livro, nós vamos ler apenas os 20 primeiros versículos. Fala do ofício do verdadeiro profeta. O profeta aqui é o porta-voz, é aquele que fala da parte de Deus para o homem, para o povo. Deus não quer que você pereça nos seus delitos e pecados, nós já vimos aqui. Ele não deseja a morte do ímpio, mas Ele quer que o ímpio se converta do seu modo de proceder indevido e viva. Vamos aqui para Ezequiel 33, versículos 1 ao 20. Diz assim: Ezequiel está falando: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando a atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier
e levar uma vida dentre eles. Este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lá anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, ó filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós e nós desfalecemos deles, como viveremos então? Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio: certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. Convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isto mesmo. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Agora lembre que nós estamos no Velho Testamento, vamos para o Novo, vamos para o Novo. Mas antes de partirmos para uma leitura nova, lembremos o que diz o apóstolo São Paulo: o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Mas o dom gratuito da parte de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 5, versículo 1, o apóstolo São Paulo, estou falando aos Romanos, Paulo falando aos Romanos, ele diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É propósito de Deus que o homem não fique sujeito às consequências do pecado, mas que o homem aceite o plano redentor de Deus e passe a viver uma nova vida. Esta nova vida agora em Cristo, para que você possa dizer, como aqui foi cantado: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver que agora vivo, vive pela fé em Cristo, que morreu na cruz do Calvário para me salvar. Viver em Cristo é viver em novidade de vida, é viver livre da sentença do pecado sobre nós, é viver agora com a tranquilidade de ser justificados pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Você não teria condição de por si só operar a sua redenção, operar a sua salvação,
operar a sua justificação. Mas Deus, vendo a nossa fragilidade, a nossa insuficiência, a nossa pequenez, Ele envia o seu Filho amado para que o homem pudesse ser salvo e assim ter a oportunidade de ir em frente numa nova vida. Não mais aquela vida de pecado. Não. Você agora, pela fé, dá um passo para Jesus Cristo, para uma nova vida. Está livre agora da sentença de pecado que te leva à morte. A alma que pecar, esta morrerá. Mas o Senhor te concede agora vida e paz por Jesus Cristo para uma vida nova. Cristo Jesus morreu e você com Ele, pela fé, morre para a vida de pecado, para em Cristo, pela operação do Espírito Santo, viver uma nova vida, agora uma vida de justiça, de paz e de serviço a Deus em novidade de vida. Para isto, o apóstolo, ele vai dizendo algumas verdades, e essa carta aos Romanos, ele fala de uma forma toda especial. Quem anda fazendo tudo que não presta, não agrada a Deus. Ele diz isso no capítulo 8, diz em outros textos, e no capítulo 8, a partir do versículo 28, ele diz assim: tudo contribui juntamente para o bem do esquema Deus, são chamados segundo o seu propósito. Mais à frente ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada. Você tem fortaleza da parte de Deus para não viver mais sob o domínio do pecado, e com Deus você tem vitória. E ele brada no início do capítulo 8 dizendo assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a natureza pecaminosa, fazendo exatamente o que desagrada a Deus, mas andam agora segundo a lei do Espírito de vida, que em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Graças a Deus. Viva em Cristo, seja vencedor, seja alguém que não está dominado pela pressão que te leva a fazer o que o pecado diz, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida, mas mantenha a sua vida para servir a Deus, para servir ao próximo com amor e em amor, e assim vai em frente. Paulo advertiu uma igreja que tinha recebido o Evangelho de Cristo, a igreja de Corinto, mas ainda estava, como que diz assim: o Senhor já deu um jeito, estou livre do pecado, mas eu vou viver a vida como eu quero. Capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, versículos 9 e 10, ele diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nenhum deles vai herdar o reino de Deus. Ele diz: não erreis. Então os que praticam tais coisas, ele está dizendo, embora tendo sido agraciados pela vitória em Cristo na cruz do Calvário para viver uma nova vida, não devem permanecer como se não tivessem compromisso com Cristo, mas devem andar agora em Cristo, para que até a oração que aprendeu se faça uma realidade em suas vidas. A orientação de Cristo para estes que o seguem na sua conversa com Deus, como aquele salmista diz assim: eu não estava entendendo que a coisa não era assim como a gente pensa, até que fui conversar com Deus. E os discípulos disseram: Senhor, como é que a gente deve assim se dirigir para Deus? Ele disse: quando vocês forem conversar com Deus, dizer assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Eu agora, nesta inclinação, eu estou dizendo: a vontade não é mais minha, tu és meu Pai,
a vontade é tua. Seja feita ela na minha vida, como já se realiza no céu. É uma vontade soberana, especial. E quando isto ocorre, nós deixamos de andar na injustiça, deixamos de andar no pecado, deixamos de ser devasso, deixamos de ser idólatra, deixamos de ser adúltero, deixamos de ser afeminado, deixamos de ser sodomita, deixamos de ser ladrão, deixamos de ser avarento, deixamos de ser bêbado, deixamos de ser maldizente, deixamos de ser roubador, porque nós pretendemos herdar o reino dos céus. Glória a Deus. E aqui Paulo, para não dizer assim, e agora quem poderá nos salvar? Ele diz: vocês estão salvos em Cristo. Abandone essas coisas para não serem prejudicados. Versículo 11 diz assim: vocês viviam desse jeito, mas tendes sido lavado, haveis sido santificado, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Glória a Deus. Eu vou para mais um texto, rapidinho. O tempo está dizendo amém. Eu vou aqui rapidinho. Gálatas capítulo 5, versículos 18, 19, 20, 21. Diz que nós precisamos estar guiados pelo Espírito de Deus para não ficarmos vencidos pela nossa natureza, que ainda quer que nós sejamos levados pelas tendências dessa ação pecaminosa, mas que sejamos guiados pelo Espírito para sobrepujar esta força. Versículo 18 diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da natureza pecaminosa, as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, que é ressentimento, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Paulo está dizendo assim: acerca das quais vos declaro, como já vos declarei anteriormente, quem vive desse jeito não herdará o reino dos céus. Então, abandona este mar, onde pode naufragar, abandona este mundo de horror, viva em Cristo, viva em novidade de vida, viva na verdade, viva na pureza, viva na honestidade, viva na santidade, viva no Espírito Santo, mantenha a comunhão com Deus, produza o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e seja vitorioso em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e passe a desfrutar o que foi lido aqui em Apocalipse capítulo 21, do novo céu, da nova terra, quando não vai ter mais tristeza, dor, nem choro. Amém. Faça um compromisso com Deus agora. Diga para Ele: Senhor, eu quero morar contigo, eu quero viver contigo. Se eu tenho pecado, perdoa os meus pecados. Entregue sua vida a Cristo e Ele vai estar dando a você a vitória. Nós temos ainda 4 minutos. Dá para cantar mais um hino? 4 minutos. E você aí, enquanto a irmã canta, conversa com Deus: Senhor, eu preciso de transformação na minha vida. E se você já é transformado, ore por aqueles que precisam.
Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Volte para Deus. Vamos orar encerrando. Pai nosso, nós te adoramos, agradecidos pelo teu amor e cuidado por nós. Agora te pedimos, Senhor, conduze as nossas vidas de tal forma que possamos andar em novidade de vida. Livra-nos, Senhor, de comportamento que te desagrade. A tua vontade seja feita em nossas vidas, assim como é feita no céu. Concede, Senhor, que o suprimento de cada filho teu esteja cada dia sendo, Senhor, concedido. O perdão e o amor estejam em evidência. Assim concede-nos, Senhor, também podermos estar diante de Ti, como aqueles que foram justificados, e não só como, mas sendo justificados por Cristo Jesus. À medida que nós também, Senhor, temos agora colocado em nosso coração, reconhecendo que só por Ele nós temos vida eterna, e que os nossos pecados foram perdoados, porque Ele nos amou de forma especial e deu sua vida por nós. Abençoa o teu povo onde quer que esteja, e que o teu nome seja engrandecido. Traz paz e alegria aos corações, a expectativa de em breve estar no lugar de descanso eterno, com o Senhor, felicidade sem igual. Te pedimos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um que nos ouve. Amém.